Fenômenos ondulatórios. Claro que a gente poderia se alongar em cada um deles, aí dar uma aula para cada um se fosse o caso, mas não é o objetivo, tem que ser muito rápido revisar cada um deles, colocar as equações principais aí de um ou outro e falar um pouquinho de acústica para fazer exercício. A absorção, vamos estar dizendo o que está acontecendo, né? A onda está sendo absorvida e a absorção, nesse caso, é perda de energia. E a perda de energia se reflete numa redução de amplitude. A frequência e o comprimento de onda se mantém se a onda não mudar de meio. O comprimento de onda se mantém inclusive, até porque a frequência se manteria mesmo mudando de meio. Porque ela nunca muda. Depois que uma onda é gerada, a frequência dela nunca muda. Mesmo ao ser absorvida no seu último suspiro, ela tem a mesma frequência. E a amplitude é que foi diminuindo, representando a perda de energia. Reflexão, a onda atinge um determinado local e retorna ao meio de origem. Essa reflexão, quando a gente estuda a luz, fica bem fácil de visualizar. Tem a reta, a superfície refletora, o raio e o raio refletido. O ângulo de é igual. Esta já é a segunda lei, que é a mais importante, a segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Olha que tu pode usar isso até para entender a reflexão do som, hein? Se chega uma camada de ar vibrante nessa posição e atinge uma parede, ela vai ser refletida vibrando nessa direção, olha que legal. Ou seja, até para o som dá para dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Só que aí tu cria um raio imaginário para essas ondas, né? Que é até inclusive chamado de raio de onda. Bom, qual é a primeira lei da reflexão? É aquela que diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são mesmo plano. A bolinha é um ótimo exemplo de lembrar, né? Que a bolinha não vai quicar para o lado, ela vai quicar e continuar no mesmo plano onde ela estava. Quando a gente fala em reflexão, eu citei, né, que na corda, se a extremidade está fixa, quando o pulso é refletido, a reflexão ocorre com inversão de fase. Em compensação, se a extremidade fosse móvel, como numa situação como essa, né, a reflexão ocorre sem inversão de fase. É isso aí. Então a onda estava indo, agora está voltando, era crista, continua crista. Refração é evidenciada pelo desvio que a onda sofre ao mudar de meio de propagação. A primeira lei da refração é a mesma da reflexão. Raio incidente, raio refratado e reta normal coplanares. E a segunda lei, quero ver? Que bonitinho! E o que é o N mesmo? Isso, que é o quê? Como é que se calcula o índice de refração? Isso, velocidade no vácuo sobre a velocidade no meio em questão. Se esse aqui é o material X, velocidade do material X. Eu digo isso porque substituindo essa nessa, tu pega uma fórmula que serve para qualquer refração, né? E essa fórmula serve só para a refração da luz. Beleza? Por isso que ela é um pouco limitada. Se bem que a maior chance de cair é a refração da luz, como tem ocorrido. Se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, o ângulo com a normal. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz. Não era isso que a gente viu? Certo? Bom, interferência. Interferência, geralmente, quando a gente vê, a gente pensa em algo ruim, né? Porque, não, pô, tá dando interferência na televisão ou no rádio, não conseguimos estudar. Isso, mas a interferência, nesse caso que a gente vai estudar aqui, é uma interferência exatamente muito mais simples. É só tu entender que se duas ondas do mesmo tipo, como assim mesmo tipo? Mecânica, né? Não pode querer interferir uma onda eletromagnética com uma mecânica de naturezas diferentes. Então a água é uma ótima maneira de pensar nisso. Uma ondinha, um mundão na água, uma indo para cada direção. Como é que isso aconteceu, professor? Um navio e uma lancha passaram um cada lado, certo? E aí na hora que essas ondas se encontram, pessoal, é do tipo construtiva a interferência. A amplitude resultante é a soma das amplitudes dos pulsos que se encontraram, A1 e A2. Essa aqui é A1 mais A2. Em compensação, se for uma crista encontrando um vale, é destrutivo, o pulso resultante é calculado pela diferença entre as amplitudes dos pulsos que se encontraram. Tranquilo? Outra maneira de cair interferência, além de saber se é construtiva, pode ser totalmente destrutiva, lembra? Naquele ponto de interferência pode dar nada, e daqui a pouco as ondas continuam. Beleza? E tem até a aplicação industrial importante, lembra? As fábricas com barulho. O cara vai lá, tem equipamentos iguais, gerando muito barulho. Posiciona o equipamento numa posição tal da fábrica, faz uns cálculos, não são muito complicados,
e tu determina onde é que a máquina deve ser colocada para que o barulho de uma anule o barulho da outra quando elas funcionam concomitantemente, né? Quando elas funcionam juntas. Legal. Outra maneira de cobrar interferência, então, é aquela do lago, né? O cara vai lá, bota duas fontes, e aí vai lá, tem as linhas representando cristas e vales, lembra? Tanto de uma fonte F1, quanto da fonte F2. E aí ele pode perguntar para ti, em determinado ponto, né? Opa, isso aqui era uma pontilhada. Em determinado ponto, o que está ocorrendo, se é interferência construtiva ou destrutiva, né? Por exemplo, aqui, ó, é uma pontilhada da F2 com uma linha cheia da F1, né? Então é crista com vale destrutiva. Ali já são duas pontilhadas, é vale com vale, dá um vale mais profundo ainda, construtiva. Esse tipo de coisa eles podem perguntar. Tem até aquela continha que a gente faz, né? Tem uma continha que a gente pode fazer para determinar se a interferência é construtiva ou destrutiva, né? Por exemplo, tem um ponto qualquer aqui e não tem um desenho, vamos supor que não tem um desenho perfeito, tem só as informações sobre as fontes. Para tu determinar se naquele ponto é uma interferência construtiva ou destrutiva, tu faz assim, ó, tu pega x1 e x2, que é a distância da fonte 1 até o ponto a ser estudado e da fonte 2 até o ponto a ser estudado, subtrai essas distâncias uma da outra e compara o módulo dessa diferença, tu compara com a metade do lambda. Beleza? O que seria o lambda? A distância entre duas cristas ou dois vales, né? E tem que ser o mesmo lambda, tá, gente? Então eu estou falando de ondas no mesmo local, produzido por fontes semelhantes. Então são ondas praticamente idênticas. Eu vou lá e comparo, então, a diferença entre a distância de uma fonte até o ponto, a distância de outra fonte até o ponto. O módulo dessa diferença eu comparo com lambda sobre 2. E eu coloco esse n para determinar se esse n é par ou é ímpar. Se esse n for um número ímpar, o que acontece? Interferência de que tipo? Destrutiva. E se for par, logicamente, isso. E se não for nem par nem ímpar, pessoal? Não, na verdade, se não for nem par nem ímpar, quer dizer que é uma interferência parcial, quer dizer que não é uma crista interferindo com crista, nem um vale com uma crista. Quer dizer que pegou no meio de uma das ondas, certo? Então é uma interferência parcial. Só tem um detalhe. Esta fórmula e este raciocínio funcionam para quando essas ondas são ondas em fase. Beleza? As fontes estão em fase. Quando uma gera crista, a outra gera crista. Quando uma gera vale, a outra gera vale. E alguém lembra o que acontece se for em oposição de fase? É o contrário. Quando é par, é destrutiva. Quando é ímpar, beleza? Nada demais, né? Então, é uma coisinha que não está na apostila que eu resolvi dar uma revisada. Vai que eu dou sorte. Continuando nos nossos fenômenos ondulatórios, difração. Galera, difração é a capacidade que a onda tem de contornar um obstáculo, certo? Sempre que a onda bate no obstáculo, ela consegue contornar um pouquinho aquele obstáculo. Para que a difração seja sensível, para que tu consiga perceber a difração, a onda tem que ter um tamanho equivalente a esse obstáculo. Então não adianta querer comparar uma montanha com raios gama, não dá, certo? Não adianta querer comparar uma frestinha pequenininha com uma onda de raio que é gigantesca, aí tu não vai ver difração ocorrendo. Para que tu veja a difração ocorrendo, tu tem que pegar uma onda de um tamanho equivalente ao obstáculo que ela vai atingir. Como assim, professor? Ué, compara o lambda da onda, que é o comprimento de onda, que mede o tamanho da onda, com o tamanho do obstáculo. Aí tu vai ver se a difração é legal ou não. Então, por exemplo, quando eu abro a porta do quarto e vejo a luz entrando, a sensação que dá é que é uma linha muito reta que divide a sombra da luz. Por isso que a gente aprende em ótica geométrica que a luz anda em linha reta. E é verdade. Porém, meus amigos, se nós formos fazer a luz passar por uma fresta muito, muito fininha, de um tamanho de, sei lá, 700, 500 nanômetros, o que é nano? 10 a menos 9, ou seja, um tamanho quase atômico. Na hora que a luz, que tem esse comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros, ela vai sofrer um desvio, ela vai conseguir contornar levemente essa fresta. Olha que interessante. Da mesma maneira,
se eu estou falando com alguém através do muro, o som consegue contornar o muro, dependendo da altura que ele tiver, certo? E a pessoa consegue me escutar. Então, difração é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Para que isso ocorra de maneira nítida, o comprimento de onda tem que ser equivalente ao comprimento do obstáculo. Exemplos legais de difração. Um exemplo interessante é usar uma piscina. Tu vai lá, bota uma pedra lá, uma viga no meio da piscina saindo para fora d'água, e aqui tu produz ondas. Crista, vale. Crista, vale. Quando a onda atingir esta viga que emerge da água, a água vai bater naquela viga, porém, logo em seguida a gente já vai perceber que alguns metros depois a onda já está completa novamente. Só vai ter uma região logo após o obstáculo em que, né, a onda vai ficar reduzida realmente, mas logo em seguida ela voltou a se conectar, voltou a virar uma onda inteiriça. Então, nesse caso, ela conseguiu driblar o obstáculo. É um exemplo de difração. Mas o exemplo mais legal de difração, usando a própria piscina mais uma vez, é esse aqui, ó. Tu pega na piscina e constrói 2 obstáculos, um de cada lado, deixando apenas um orifício entre esses obstáculos com água. Observe que o comprimento de onda seria esse tamanho, né, de crista a crista, e está muito grande em relação ao obstáculo. Vou aumentar o obstáculo. Estou fazendo isso para que a difração ocorra com mais qualidade. Agora está parecido já. Quando a onda atingir esse obstáculo, o interessante é que a onda vai emergir desse obstáculo, ó, conseguindo contornar ele e se espalhando por toda a piscina. Olha que interessante. Agora a difração ficou mais nítida ainda. Inicialmente os cientistas não conseguiam explicar por que diabos a água consegue fazer a curva ali em volta, caramba. Só que aí, olhando mais de perto o fenômeno, eles perceberam que quando a água chega vibrando ali para frente e para trás, ela acaba gerando mini ondas em todas as direções em volta dela. Ou seja, cada ponto da onda que saculeja faz ali a região em volta dela saculejar também. Então, o que eles perceberam? Que quando a água está começando a fazer a vibração aqui nesse cantinho, esta partícula vibrante emite ondas para tudo quanto é lado. Esta faz o mesmo, esta faz o mesmo, esta o mesmo, e assim por diante. Então, cada frente de onda, cada ponto da frente de onda, funciona como uma fonte de novas ondas. Então isso, quem desenvolveu esse princípio foi Huygens, e aí é conhecido como princípio de Huygens. Então é a explicação para o fenômeno da difração. O que é difração? É a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Quando que ela fica nítida? Quando o tamanho da onda é equivalente ao tamanho do obstáculo. Por que isso ocorre? Porque cada frente de onda funciona como uma nova fonte de ondas. Nome dessa explicação, princípio de Huygens. Certo? Isso é uma coisa importante que eles podem te cobrar. Isso acontece tipo, na onda só? E isso pode ocorrer na onda mecânica, ocorrendo em qualquer estado, e pode ocorrer com ondas eletromagnéticas. E aí o grande exemplo para esses dois fenômenos, um ótimo exemplo para esses dois fenômenos é a famosa experiência de Young, lembram? O cara vai lá, pega uma fonte de luz especial, uma luz polarizada, faz essa luz passar primeiro por uma placa com um único orifício, assim ele já fez com que a onda sofresse a primeira difração, depois coloca uma outra placa com 2 orifícios, e aí então as ondas vão se difratar por esses 2 orifícios. Como essas ondas têm a mesma origem, a mesma lâmpada, elas são quase idênticas. Faz direito, professor, faz direito. Então olha só, fonte de luz, então tem crista, vale, o primeiro obstáculo, assim eu já faço a primeira difração e já elimino qualquer onda que não esteja exatamente na posição que eu desejo. Depois uma outra placa com 2 orifícios nanométricos, não é isso? Mais difrações vão ocorrer. Como essa luz vem da mesma fonte, então quando uma gerou crista num orifício, no outro orifício vai ter crista também. Quando for vale, vai ser vale também. E assim por diante, não é isso? Se eu for analisar o que vai ocorrer numa parede, eu vou ter um susto, né? Porque já que luz anda em linha reta, a
A vontade é dizer, vai passar a luz por ali, vai passar a luz por esses dois orifícios e vai ter duas marquinhas de luz apenas na parede. Porém, nesse ponto aqui central, está ocorrendo o que? Crista com crista, vale com vale, crista com crista, construtivo e luz com luz, dá uma luz. Mais forte ainda, vai aparecer uma marca forte de luz aqui no centro. Porém, olha o que está acontecendo logo aqui acima. É crista com vale, aqui embaixo também crista com vale. Quer dizer que logo acima ou abaixo daquela franja luminosa, vai ter uma franja escura. Vai ter uma região escura e uma região escura. Porque luz com luz está dando escuridão. Olha que loucura, interferência destrutiva. Tu viu que eu tive que criar um aparato para isso acontecer. Na natureza, quando um campo elétrico e magnético está indo para um lado, o outro não está indo exatamente para o lado oposto. Por isso que não anula na prática luz com luz, não está dando escuridão entre vocês, né? Bom, então ali, um pouco mais acima, vai ter mais uma parte com luz aqui e aqui, ó. Menos intensa que a do meio, porque agora a interferência já não está ocorrendo na parte central das ondas, né? Faz sentido que esse efeito fique diluído. Depois mais uma região de escuridão, depois mais uma franja fininha. Ou seja, na parede eu veria luz forte, central, depois um pouquinho de luz mais fraca, depois mais tênue ainda, e isso continuaria cada vez com menos intensidade, a ponto de não conseguir mais perceber, certo? Então, essa famosa experiência de Young demonstra dois fenômenos ondulatórios de suma importância. Difração nos orifícios. 2, interferência, formando aquela franja luminosa. Beleza? A galera demorou muito a explicar esse fenômeno. O pessoal mal conseguia acreditar que isso estava acontecendo nas primeiras vezes que eles conseguiram produzir isso. Uma sombra, por exemplo, ela tem que ser totalmente destrutiva? Isso, na verdade, ali a destruição, como as ondas são idênticas e estão numa situação de totalmente destrutiva, tu não vê nada no laboratório, até porque tem que estar tudo desligado, né? A parede onde está se projetando tem que estar absolutamente sem nenhuma incidência de luz direta, né? Para tu conseguir enxergar principalmente essas franjas mais tênues. Certo? O mais legal é que na faculdade aqui a gente chegou a mostrar aquela equação, entendeu? A gente chega a mostrar a equação da experiência de Young, mas é uma equação que a gente não faz sentido mostrar deduções. Mas na faculdade a gente deduz como é que acha a espessura de cada franja, o ângulo de cada franja. É bem legal mesmo. Pessoal, olha só, para finalizar, vamos falar da polarização. O que é polarizar uma onda? É obrigar que ela vibre em apenas uma direção. Primeira coisa importante, não dá para polarizar onda longitudinal, porque a vibração é paralela à onda. Se tu bloquear aquela vibração, tu bloqueia a onda em si. Tá? Então vamos dizer que a onda longitudinal ela já é polarizada, ela já vibra só na direção da própria onda. Então o que dá para polarizar? Ondas transversais. O melhor exemplo de mostrar a polarização é a famosa corda. Pega a corda e começa a sacudir que nem um maluco, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, na diagonal também, que nem um louco. Beleza? A corda vai ficar sacudindo erraticamente. Tudo bem para vocês? Aí eu pego uma porta, pego uma serra tico-tico e nessa porta eu corto um furo desse jeito. Ó, aqui está a porta, aí pego lá minha serra, cortei um orifício desse jeito na porta. Tudo bem? Lá está a porta, lá está o orifício. Era o orifício. Agora a corda está amarrada na parede do outro lado e eu estou segurando uma ponta da corda que passa pelo orifício. Tudo bem para vocês? A corda se ajusta perfeitamente na largura do orifício, ou seja, ela não pode ir para a esquerda nem para a direita, ela só pode subir e descer. E eu vou lá e fico fazendo aquele movimento. Quando a corda passar pelo orifício, qual é a única vibração que o orifício permitirá que se transmita para o outro lado? Só o para cima e para baixo, todos os outros movimentos da corda serão anulados pelo orifício. Concorda comigo? Então acabamos de ver um polarizador de ondas em cordas. Tranquilo? É uma maneira didática de te mostrar o que é polarização. É pegar uma onda que vibrava em várias direções e obrigar que ela se comporte vibrando apenas numa direção. Por exemplo, a luz que emete, né, que sai das lâmpadas e atinge os nossos olhos, os campos eletromagnéticos, cada maldito raio de luz dos infinitos que saem da lâmpada, né, quase infinitos, podemos dizer isso, cada um vibra num plano, certo? Então quando a luz inunda nossos olhos, chega a luz de todo tipo vibrando. Se eu colocar um óculos que polariza a luz, o que vai acontecer? A lente só vai deixar passar a luz que vibra numa direção específica e vai anular as outras, certo?
Então esse tipo de óculos ele dá um conforto visual em algumas situações um pouco maior que o óculos escuro, porque o óculos escuro simplesmente diminui todas as ondas juntas. E o óculos escuro que polariza a luz, além de ele reduzir todas as radiações, ele deixa passar exclusivamente um tipo de radiação e isso melhora. Principalmente se tu está usando óculos para olhar em superfícies que refletem luz. Porque quando a luz bate numa superfície, por exemplo, num para-brisa de carro, e se reflete, a luz refletida é parcialmente polarizada. Quando tu olha com um óculos escuro para essa luz refletida no para-brisa de um carro que vem no sentido oposto, por exemplo, vai entrar no teu olho a luz do sol que bateu no para-brisa, dando aquele desconforto, e entra bastante luz, mesmo que diminuída pelo óculos escuro. Quando está com óculos que polariza a luz, ele simplesmente elimina 95% da radiação que já é polarizada e não coincidiu com a polarização dele. Então, para tu olhar, para tu dirigir, dependendo da situação, dá um conforto bem diferenciado. Uma experiência bem legal que tu pode fazer para lembrar do fenômeno da polarização é ir naqueles quiosques que vendem óculos pelos shoppings, sabe? Aí tu vai naquele quiosque e pede para ver o óculos, mas tu pede com lente polarizada. Não, mas eu quero aquele caro que polariza a luz. E tu pede 2 modelos, tu não vai ficar feliz com o primeiro modelo. Tu bota, não, eu queria ver outro modelo, por favor. Mas tu fica com o primeiro modelo na mão. Não, mas eu quero ficar com os dois, quero experimentar, tá? E aí, quando chegar o segundo modelo de óculos, tu pega os 2 óculos e bota uma lente em cima da outra. E gira. Beleza? Ao girar uma lente em cima da outra, uma hora vai ter que ficar completamente escuro. Não vai passar nada de luz. E tu gira, passa luz. E aí tu gira de novo, nada de luz. Tá beleza? Se não ocorrer esse fenômeno é porque uma das lentes não é polarizada e eles estão te vendendo coelho por lebre ou lebre por coelho, não sei. Tá. Beleza? Então olha só, muito legal. Alguém pode explicar por que dependendo da posição das lentes do óculos não passa nada de luz? Por que isso, caramba? Imagina 2 lentes transparentes. Luz, luz, beleza. Luz mais fraca. Nada de luz, ué, nada. O que é isso? Porque polarizante em todos os sentidos. Quase isso, ó. Quase isso aí. Eu entendi o que tu quer dizer, mas eu queria uma explicação um pouco para a galera. Usa a porta de repente, cara. Polarizado para cima e para baixo. Poxa, peguei a porta, um corte e fiz assim. Na outra porta, a Ana ia me matar, né? Eu cortei assim, ó. Beleza? Encaixei uma porta logo após a outra. E passei a corda. Concorda comigo? Se eu sacudir assim, uma porta vai cortar a vibração. Se eu sacudir assado, a outra corda vai cortar a outra vibração. Mesmo na diagonal, as cordas vão eliminar as vibrações, né? Porque uma elimina um, a outra elimina outro tipo, e do outro lado a corda não vai mais poder sacudir. Só se fosse uma onda longitudinal, né? Se eu fizesse assim com a corda, o polarizador não tomaria conhecimento disso, né? Por isso que não é possível polarizar ondas longitudinais. Quando a gente usa 2 polarizadores, pessoal, o segundo polarizador, ele é chamado de analisador. Por quê? Porque ele está funcionando como uma prova de que o primeiro está funcionando. Concorda comigo? Se passar onda por esse segundo, quer dizer que o primeiro falhou. Concorda comigo? Então o segundo polarizador é chamado de analisador. Deixa eu ver por que você está falando isso, porque às vezes aparece, cara, às vezes ele bota lá uma sisteminha de lentes Polaroid e 0,1. Podemos dizer que aquele polarizador número 2 é chamado de analisador. E tu precisa saber desse detalhe bobo, que é um detalhe bobo, mas que pode fazer diferença. Show de bola! Então, galerinha, na próxima aula de Física C eu vou falar de eletrodinâmica, que a gente terminou eletrostática, e já vamos começar a fazer exercício, tá beleza? E aí já vamos começar a fazer um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de termologia, certo? Um pouquinho de dilatação, um pouquinho de diagrama de fases. Bom. Faltou o curso de efeito Doppler, é verdade. Ainda falta um comentáriozinho de física B.